Então, sem mais delongas, vamos seguir aqui para o nosso culto ao Senhor, vamos para o momento da palavra, vamos voltar os nossos olhos, coração e mente para a Escritura. Nós estamos em uma série, você que nos visita, inclusive seja muito bem-vindo aqui na nossa igreja, é um prazer ter você aqui com a gente nessa noite. Estamos em uma série do livro de Atos, já no capítulo 24 da primeira temporada de Atos dos Apóstolos, indo aí agora em rumo ao capítulo 10, onde nós entramos nesta noite. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 da Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo. A minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, você pode ler aqui nos telões também. E a Palavra de Deus nos diz assim, Atos, capítulo 10, a partir do verso 1. Assim diz a Palavra de Deus. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Amém. Amém. Meus irmãos, esse capítulo, o capítulo 10 de Atos, é o capítulo mais importante de todo o livro de Atos dos Apóstolos, quiçá o capítulo mais importante de todo o Novo Testamento. Esse capítulo é uma virada de chave em toda a história do plano da redenção, porque a partir deste capítulo é que nós estamos aqui nesse dia. Eu e você estamos aqui hoje, sentados aqui, adorando a Deus juntos, porque Atos 10 aconteceu. Atos 10 é importantíssimo para que a gente compreenda o porquê que nós estamos aqui como igreja. Porque a partir de Atos 10, o Evangelho veio em nossa direção. O Evangelho veio em nossa direção a partir de Atos, capítulo 10. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O Evangelho vem em nossa direção. E nós vamos entender o porquê. É tão importante a história que se passa aqui em Atos 10, que Lucas repete ela 3 vezes. No tempo de Lucas, o autor desse livro, o pergaminho, o papiro, era muito caro. Por isso que cada palavra tinha que ser bem pensada e planejada. O espaço era caro. Mas ele tinha tanta certeza de que essa passagem, essa história era importante, que ele dedicou 2 capítulos do seu livro de Atos dos Apóstolos só para falar dessa história. Ela é extremamente importante, nós dedicaremos os próximos cultos a essa história que se desenrola aqui em Atos 10, a partir do versículo 1 ao 8. E eu não sei se você já se perguntou alguma vez, já parou para pensar nisso, mas nós, brasileiros, em 2025, adoramos o Deus dos judeus. Nós, brasileiros, aqui em São Paulo, de tantas nacionalidades diferentes, né? Temos aí pessoas que são brasileiras, outras são estrangeiros, outros são de nacionalidades aí, como no meu caso, né? Filhos de imigrantes italianos, filhos de pessoas que vieram de outros países. Nós, de tantos lugares diferentes, Estamos aqui adorando a Deus de um povo pequeno, do Oriente Médio, a centenas de milhares de quilômetros aqui. como que nós, brasileiros, em São Paulo, adoramos o mesmo Deus que o povo de Israel? O que Deus fez para nos alcançar? Você já parou para pensar nisso? Porque é tremendo pensar no plano de Deus, porque há 4.000 anos atrás, na passagem que o pastor Daniel leu aqui, Gênesis capítulo 2, Deus chamou um homem da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, chamado Abrão, um homem já idoso, se revelou a esse homem e fez com ele uma aliança, dizendo: Abrão, eu farei de você uma grande nação.
Abraão, você pode contar as estrelas dos céus? São milhares, não é verdade? Pois assim será a sua descendência. E através do teu descendente eu farei uma bênção para todas as famílias da terra. Foi isso que Deus disse há 4.000 anos atrás para um homem de Ur dos Caldeus chamado Abrão. Deus se revelou a esse Abrão. Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de nações, pai de multidão. Ele fez um pacto com esse Abraão. Desse Abraão, que tinha uma esposa estéril, já idosa também, veio o filho da aliança, Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos. Eu estou no primeiro ainda, mas quero chegar lá, né? Tentando convencer a minha esposa, né? Vai negociando para ver se a gente chega aí pelo menos nos 5, 6, né? Ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, que compõem o povo de Deus. Deus fez então com que esse povo fosse para o Egito, lá com José. Esse povo foi escravizado por 400 anos. Deus enviou Moisés para ser o libertador daquele povo. Os guiou no deserto e no deserto fez uma aliança com aquele povo, dizendo: vocês serão o meu povo exclusivo entre todos os povos da terra. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Vocês serão uma nação de sacerdotes, um povo separado para mim, porque através de vocês eu farei uma bênção para todas as famílias da terra. Desde o princípio, o plano de Deus era alcançar a minha e a sua vida. Ele fez um pacto com o povo de Israel, a ponto de Isaías, 700 anos antes de Cristo, escrever o seguinte, relembrando esse pacto de Deus com o seu povo. Isaías 42, versículos 6 a 7, diz o seguinte: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que eu vou fazer com o meu povo, como luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos e pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Deus tinha um plano para que através de Israel todas as famílias da terra fossem abençoadas. E então, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, no momento certo, no momento ideal, no momento certo da história, onde todas as coisas convergiram segundo o plano de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar aqueles que viviam sob a lei. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o cumprimento daquilo que Deus havia prometido para Abraão, uma bênção para todas as famílias da terra. O Senhor Jesus nasceu, viveu, pregou o Evangelho, teve 12 apóstolos, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ressuscitou dos mortos, está vivo, mas antes de ascender aos céus, reuniu os seus apóstolos no Monte das Oliveiras e disse: vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele estava falando de mim e de você. Ele estava falando de nós. Diante do tremendo plano de Deus que nos alcançou, será que a gente não pode dizer, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, dizendo o seguinte: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os teus caminhos, quão impenetráveis os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Meus irmãos, diante do plano de Deus, a gente se prostra em adoração. Mas esse plano se desenrola a partir de Atos capítulo 10, quando o Senhor vai alcançar o primeiro estrangeiro da igreja, que será cheio do Espírito Santo. E pasmem, um romano, inimigo do povo de Israel. E aqui o Evangelho vem então em nossa direção, porque Deus está em missão. Nós estamos aqui, o Evangelho veio até nós, porque o nosso Deus está em missão. Vamos orar mais uma vez, para a gente entrar então no texto bíblico. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nós te exaltamos e te adoramos, Senhor, porque as tuas palavras se cumpriram, Senhor. Somos a prova viva, Senhor, de que o Senhor é fiel, pois aquilo que o Senhor disse a Abraão se cumpriu na minha família, na família de cada um de nós aqui. Uma bênção para todas as famílias da terra, uma bênção para todas as etnias, para todas as culturas, para todos os povos. Senhor, nós queremos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos dizer pela Tua Palavra, e nós queremos corresponder à Tua Palavra, Senhor. Da mesma forma que o Evangelho veio até nós, queremos ir em direção ao outro. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Nós vamos ler aqui o nosso texto, essa passagem sobre a visão de Cornélio, em dois momentos. O primeiro deles é: o Evangelho vem em nossa direção porque nós precisamos de salvação. Nós precisamos de um Salvador. E em segundo momento, o Evangelho vem em nossa direção através do povo do Evangelho. Então vamos olhar de novo aqui para o texto bíblico, porque o texto vai nos dizer, lembrando aqui para você que não acompanhou a nossa série, você pode ver lá no YouTube também a série completa, mas o texto, ele tira a câmera que estava em Pedro. Lembra, Pedro estava lá numa cidade chamada Lida, e lá ele orou pelo paralítico chamado Enéas, e Enéas voltou a andar, foi curado, e muita gente foi salva. Então, de Lida, Pedro vai a Jope, porque morreu uma discípula do Senhor chamada Dorcas, e ele vai até lá, e ele ora por Dorcas, Dorcas ressuscita dos mortos, e muita gente conhece o Senhor por causa disso, e a igreja é edificada lá em Jope. Lá, Jope, se você lembra bem, né, na última pregação, foi aonde Jonas foi para fugir do plano de Deus de alcançar as nações, né, de alcançar lá o povo de Nínive, e é daqui que Pedro vai partir então para alcançar as nações, fazendo o contrário do que Jonas fez. Em vez de fugir, ele vai de encontro para as nações em Jope. De Jope, a câmera da nossa série, nosso grande diretor, Espírito Santo, ele volta a câmera então para Cesareia Marítima. E o que era Cesareia Marítima? Cesareia era um lugar ali que ficava à beira-mar e que tinha sido dado para Herodes o Grande por César Augusto. César Augusto deu de presente aquela cidade para um homem chamado Herodes o Grande, um grande governador da Judéia. E para bajular o César, então Herodes colocou o nome daquele lugar de Cesareia. Né? Um excelente bajulador aí, se você conhece um bajulador, né? Você sabe aí que ele está perdendo para Herodes o Grande, né? Que deu o nome de uma cidade para o imperador. E Cesareia, então, foi ali edificada por Herodes como uma cidade grega, com anfiteatros, com grandes templos, com lugares incríveis, de forma de uma cidade grega mesmo. E ali, em Cesareia, ficava estacionada o governo do Império Romano na Judéia. Você sabe, os romanos dominavam toda a região do Oriente Médio, dominavam também a Judéia. E o exército romano representado na Judéia ficava em Cesareia Marítima, era a sede do governo, era onde estavam as legiões romanas que dominavam aquela região. E lá em Cesareia havia um homem chamado Cornélio. E o Cornélio, ele não era um homem qualquer. O Cornélio era um centurião, um homem que comandava uma centúria, que dentro da organização do exército romano era uma partição militar com 80 homens, de 80 a 100 homens. Uma centúria tinha um centurião, que era o comandante de 100 homens, e 6 centúrias formavam uma corte. Né? Como o texto fala aqui para a gente, no caso de Cornélio, a corte italiana, o comando italiano de 600 homens, e se você lembra lá que o endemoniado fala para Jesus, né, meu nome é Legião, uma legião do exército romano era composta por 10 cortes, que formavam então 6.000 legionários. Esse Cornélio era o comandante de 100 legionários, representando o domínio dos inimigos de Israel sobre a Judéia. O Cornélio estava numa posição de ser alguém que representava o poder romano conquistador sobre a Judéia, como um inimigo do povo de Israel, que havia dominado aquela região. Porém, esse Cornélio era um homem diferente. Mesmo sendo um cidadão romano, mesmo sendo um centurião, imagina que comigo, ele era tipo assim, o capitão do BOPE no morro. Ele estava num lugar extremamente difícil, ele estava num barril de pólvora, os sicários judeus matavam centuriões como Cornélio, assassinavam no meio da multidão. Haviam zelotas que perseguiam e tentavam matar esses comandantes. Ele estava num lugar difícil. Ele estava num lugar onde ele era odiado, não era muito bem quisto. Mas ele era um homem diferente. Esse Cornélio, centurião romano, comandante romano, era um homem temente a Deus. E temente a Deus, aqui em Lucas, é um termo técnico. Porque haviam pessoas, estrangeiros, que eram chamados de tementes a Deus. O que isso significa? Era alguém que não era do povo de Israel, não era filho de judeus, não era nascido em Israel, não era cidadão de Israel, era estrangeiro, era romano, era persa, era pardo e por aí vai, mas teve contato com o Deus de Israel através do povo judeu e se converteu ao Deus de Israel e começou a adorar apenas o Deus de Israel. No entanto, ele não era um prosélito,
Porque um prosélito era um estrangeiro que conhecia o Deus de Israel, então ele era circuncidado, ele era batizado e ele começava a viver como um judeu. Não é o caso de Cornélio, não é o caso de alguém temente a Deus. O Cornélio adorava somente o Deus de Israel, mas não havia sido circuncidado, não havia sido batizado, não era um prosélito, não era considerado um judeu de fato. Ele era apenas um estrangeiro que temia a Deus. E é interessante pensar que Cornélio tinha tudo para não adorar o Deus de Israel. O que será que fez com que Cornélio se voltasse ao Deus dos judeus? Um povo pequeno, num lugar tão distante de Roma, um povo que viveu tantas revoltas. Meu irmão, é porque o Deus de Israel é maravilhoso. Porque não há Deus como o nosso Deus. Que Deus pode dizer: eu sou o juiz das viúvas e o pai dos órfãos? Que Deus pode dizer: eu fiz o homem à minha imagem e semelhança? Que Deus pode dizer como Deus de Israel, que Ele carrega o seu povo nos braços e diariamente leva os nossos fardos? O Deus de Israel é apaixonante. E o centurião Cornélio romano se apaixonou pelo Deus de Israel, entregou a sua vida ao Deus de Israel, e agora ele poderia ouvir como a moabita Ruth ouviu há muito tempo atrás. Ruth, uma estrangeira, uma moabita, ouviu do judeu Boaz as seguintes palavras em Ruth, capítulo 2, versículo 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth, a estrangeira, a moabita, foi se refugiar debaixo das asas do Deus de Israel, como Cornélio foi buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. E abrindo parênteses aqui, eu amo esse versículo, porque um dia eu fui buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel, e Ele me acolheu. Eu estava tão perdido como Ruth, e Deus me colocou debaixo das suas asas. Ele foi até o Senhor, e o Senhor o acolheu. Cornélio era um cidadão romano, e foi criado na dura vida de um soldado e comandante de Roma. Mas a sua origem e criação não definiram quem ele seria. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua história, você fale: Léo, você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que meu pai fez. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe as coisas que eu já fiz. A minha e a sua história, a minha e a sua origem não precisam definir quem nós somos ou quem seremos. Aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, nós não precisamos replicar. Nós não precisamos fazer igual. Em Cristo, nós temos uma nova chance de viver de forma completamente diferente, de viver uma nova história. Assim era Cornélio. Cornélio tinha tudo para ser um inimigo do povo de Deus, mas ele era um temente ao Deus de Israel. E não somente ele era temente, como o texto vai nos dizer, que ele também era piedoso. Ele não era só religioso, ele era também piedoso. E o texto vai nos dizer então que a sua fé era sincera, verdadeira, genuína. Porque em primeiro lugar, ele era um homem de oração. Cornélio era um homem de profunda oração. Ele não apenas fazia as orações comuns do povo judeu, mas ele orava abundantemente, constantemente ele estava diante de Deus. Ele era um homem que orava e buscava sempre a face do Deus de Israel. Como também ele era conhecido pela sua abundante generosidade. Ele, sendo um homem de posse, porque um centurião recebia 10 vezes mais do que um legionário comum, um soldado raso, ele tinha dinheiro, ele tinha posses, mas ele usava esse dinheiro para abençoar os necessitados. Ele abençoava aqueles que estavam passando por dificuldades. Ele era um homem conhecido por ser abundantemente generoso. Em terceiro lugar, ele tinha uma boa fama mesmo entre a nação judaica. O povo de Israel, dominado pelos romanos, admirava o centurião Cornélio, um inimigo do povo de Deus, de tão presente que era o seu testemunho, de quão maravilhosa era a sua vida diante do povo de Israel. Toda a nação de Israel admirava esse homem chamado Cornélio, mesmo ele sendo quem ele era. E mais, Cornélio, em quinto lugar, ele não era somente um homem honrado e de boa fama no exterior. Dentro da sua casa ele também era, porque a sua família, a sua esposa, seus filhos e seus servos também adoravam o Deus de Israel. Ele não apenas influenciou as pessoas ao seu redor, mas também a sua própria casa a buscar a Deus. Ele era um sucesso fora e dentro de casa. Ele era um homem honrado fora e dentro de casa.
E ainda além, em sexto e último lugar, o Cornélio influenciou até mesmo seus soldados, que também eram romanos como ele, a adorar o Deus de Israel, porque o texto nos diz que ele tinha um soldado que também era piedoso. Ele levou até mesmo aqueles que trabalhavam com ele a buscar o Senhor. Um homem de honra, um homem valoroso, um homem sincero. E o texto vai nos dizer que Cornélio vai orar às 15 horas. Isso é especial. Certo dia, Cornélio está orando às 3 horas da tarde. Por que Cornélio está orando às 3 horas da tarde especificamente aqui? Porque esse era o horário em que os judeus na diáspora, ou seja, espalhados pelo mundo, oravam. Porque lá no templo de Jerusalém, em Israel, às 3 horas da tarde, era oferecido o sacrifício da tarde, um sacrifício de gratidão, de adoração ao Senhor. No entanto, aqueles que estavam longe de Israel faziam orações, mas tem algo ainda que impede Cornélio, porque além de Cornélio estar distante geograficamente de Israel, Cornélio não é judeu. Lembra que Jesus toca o terror em cima dos cambistas lá, no templo de Jerusalém? Lembra desse episódio? Jesus está lá, num pátio, e estão fazendo uma feira, e ele faz um chicote, ele toca os caras de lá, os animais, e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lembra disso? Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque ele estava no pátio chamado Pátio dos Gentios, Pátio dos Estrangeiros, Pátio dos Povos. Aquele era um único lugar, dentro do templo de Jerusalém, dentro do lugar que representava a presença de Deus, onde um estrangeiro, o Cornélio, poderia estar para adorar a Deus. Mas Ele estava fazendo uma feira lá, impedindo que os estrangeiros adorassem a Deus. Por isso que Jesus toca eles dali. No entanto, mesmo que você fosse um estrangeiro e fosse ao templo de Israel, e você fosse ao pátio dos estrangeiros, em certo lugar havia um muro de mais ou menos 1,5 metro, um muro pequeno. E nesse muro estava escrito o seguinte: qualquer gentil, qualquer estrangeiro que passar deste lugar é responsável pela sua própria morte. Porque nenhum estrangeiro, nenhum gentil, tinha permissão de entrar no lugar da presença de Deus. Era fechado. Nenhum de nós, a não ser que você seja o bem alguma coisa, poderia entrar na presença de Deus dentro do templo de Israel, no lugar que era reservado apenas para o povo da aliança, para o povo judeu. Então Cornélio, às 3 horas da tarde, distante geograficamente, mas também fisicamente, biologicamente, da presença de Deus no templo, está orando, no horário do sacrifício da tarde. E o que acontece? Um anjo aparece a ele, um anjo do Senhor. O anjo de Deus aparece a ele e diz: Cornélio, Deus recebeu as suas orações e a sua generosidade, as suas esmolas, como oferta suave de sacrifício que subiu até o Senhor. Deus está dizendo para Cornélio: Cornélio, você está longe da presença, longe do templo, mas eu estou recebendo o seu sacrifício como oferta suave ao Senhor. Agora Cornélio pode dizer, como o salmista diz no Salmo 141, versículo 2: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Porque isso é algo que o povo judeu não tinha entendido, e não entendeu nem mesmo quando Jesus se revelou, que nunca foi sobre o sacrifício, nunca foi sobre o animal, sobre o boi, sobre o carneiro sacrificado, sobre o trigo que era oferecido, sobre as medidas. Sempre foi sobre um coração quebrantado. Lembra do salmista Davi, orando no Salmo 51 e dizendo: Senhor, de sangue de bois e carneiros o Senhor não se agrada, senão eu os traria para ti. O que o Senhor se agrada é um coração quebrantado. Isso o Senhor não rejeita. Cornélio tinha um coração quebrantado diante de Deus, sincero, mais sincero do que o dos fariseus e saduceus. E ele oferece as suas orações, e o Senhor as recebe como sacrifício da tarde. No entanto, se nós fôssemos uma igreja coach, se a gente estivesse aqui para destravar o seu mindset e tudo mais, a gente poderia parar por aqui e começar a falar como que você tem que ser um homem honrado. Você é como Cornélio, você é um homem de honra fora da sua casa e dentro da sua casa? Você é uma mulher honrada que dá exemplo para a sua família e para as pessoas que trabalham com você? Você é uma pessoa que vive de forma piedosa e consegue crescer na vida dando um bom exemplo? Só que o texto não é sobre Cornélio, meus irmãos. O texto é sobre Jesus. O texto não é sobre o sucesso de Cornélio, ou sobre a sua honradez, ou sobre a sua piedade. O texto é sobre Jesus, porque o texto irá nos dizer que mesmo Cornélio, sendo
um homem de muitas virtudes. Mesmo Cornélio sendo um soldado graduado, chefe de família exemplar, cidadão abençoado e abençoador, que tinha sede de Deus e era temente ao Senhor, ele ainda não estava salvo. Ele ainda não era filho de Deus. Ele ainda estava morto em seus pecados e delitos. Ele ainda estava perdido. Ele precisava de Jesus. Isso, meus irmãos, é porque todos nós precisamos de salvação. Pessoas aparentemente boas e pessoas visivelmente ruins. O evangelho é para o endemoniado gadareno, para o viciado, para o adúltero, para o ladrão, para o assassino, é verdade. Mas o evangelho também é para o bom cidadão, para o pai de família, para o trabalhador, para o jovem que não dá trabalho. Porque todos nós estamos perdidos. O pecado é muito maior, muito mais intrínseco, muito mais profundo do que aquilo que os olhos podem ver, do que aquilo que aparece no exterior, porque senão a gente inventa uma outra religião que não é o evangelho. A gente começa a achar que eu vou falar com o cara é casado e é fiel à esposa dele, é trabalhador, é honesto, não sonega imposto, não emite nota fria. Ele também não tem problema com os pais. O pai dele, nossa, era um homem maravilhoso, amou a mãe até o final, educou ele, uma maravilha a casa dele. Não bebe, não fuma, não joga na bet. Não tem nada de errado, é um bom pai, um bom marido. Eu vou olhar para ele e falar, por que ele precisa de Jesus? Está tudo bem na vida dele. Está tudo certo. Já viu alguém assim que você fala, poxa vida, só faltava Jesus na vida dessa pessoa, ela já tem tudo, só faltava Jesus. É a cereja em cima desse bolo maravilhoso. Meus irmãos, longe disso. Longe disso. Porque no íntimo do nosso ser nós estamos caídos, fracassados, mortos, escravos do pecado, do diabo e da carne. Precisamos de um Salvador. Você jovem que nunca deu trabalho, quantas vezes você não se desesperou no seu íntimo, olhando para a sua própria vida, para o seu fracasso, para o seu desespero, para o seu vazio? Nós precisamos de salvação. Não basta ser exteriormente bom, não basta fazer tudo certinho, não basta ser conservador. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos de alguém que nos salve do nosso pecado, da nossa inimizade com Deus, do nosso afastamento do Senhor. Não basta ser simpatizante à fé. Não basta você ser alguém que acha bonito, que até gosta, vem na igreja de vez em quando. Não basta você ser alguém que, poxa, de vez em quando até ouve um louvor. Até conhece um salmo de cor ou outro. Não tem nada contra os crentes ou coisa do tipo. Não basta você ser alguém simpático à fé. Você precisa crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. Ver o Espírito Santo habitando em você e transformando a sua vida. Ser filho de Deus, adotado por Ele. Andar segundo Cristo. Fazer parte da família de Deus. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Essa é a vontade do Senhor para nós. Cornélio precisava de salvação. Cornélio precisava de Jesus. É por isso que o anjo não diz para Cornélio, Cornélio, muito bem, parabéns, você é um homem maravilhoso. Deus recebeu sua oração, vá em paz, seja feliz, continua a sua vida, segue seu rumo. Não, o anjo diz, agora, vá e chame um tal de Simão chamado Pedro. Por quê? Porque Cornélio precisava ouvir o evangelho. E esse é o segundo ponto da nossa mensagem, porque o evangelho vem em nossa direção através do povo do evangelho. Afinal de contas, o anjo não podia ter pregado para Cornélio? O anjo não podia ter falado, Cornélio, beleza, seguinte, tá muito legal, agora é o seguinte, nasceu lá em Israel, Jesus Cristo, Filho de Deus, o rei de Israel, ele viveu, pregou o evangelho, ele ensinou, ele curou, ele expulsou demônios, ele anunciou o reino de Deus, ele morreu na cruz por você, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo, você precisa crer, está vendo aquela poça ali? Desce lá que você vai ser batizado agora. Ele não podia ter feito isso? Sim ou não? Não, porque a pregação do evangelho, a comissão de anunciar o evangelho de Cristo não foi dada a anjos, foi dada a mim e a você. Foi dada à igreja, foi dada ao povo de Deus. Não são os anjos que vão pregar o evangelho, somos nós. Essa honra de sermos embaixadores da salvação, de sermos aqueles que receberam
o dom, a graça, a vocação da reconciliação é nossa, da igreja. Cornélio precisa que Pedro pregue o evangelho. Porque Deus decidiu fazer a sua salvação conhecida através da igreja. Um dia, meus irmãos, e essa é a realidade do porquê nós estamos aqui. Um dia, pessoas muito valentes, corajosas e cheias do Espírito Santo vieram em nossa direção para pregar o evangelho. Não sei se você sabia, mas os primeiros missionários protestantes enviados para o Brasil vieram, ainda no século XVI, por volta de 1570, enviados pelo próprio João Calvino. Eles vieram para o Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, e lá foram martirizados pela sua fé. Vieram para pregar o evangelho aos brasileiros, e lá morreram. Depois deles, vieram muitos outros missionários, pastores, crentes comuns, imigrantes, que anunciaram o evangelho. E o evangelho chegou até nós, aqui, na nossa vida. Porque Jesus usou a sua igreja para nos trazer a salvação. Se nós não formos em direção às pessoas, as pessoas não crerão no evangelho. Nós precisamos ir. Lembra do apóstolo Paulo dizendo em Romanos capítulo 10? Como crerão se nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A comissão de pregar o evangelho é nossa. Nós precisamos ir em direção às pessoas e existem muitos Cornélios. Nós fomos alcançados, agora é nossa vez de ir até as pessoas e alcançar aqueles que precisam da graça e da salvação do Senhor Jesus. A igreja não pode deixar de pensar em missões. A igreja não pode deixar de pensar na sua comissão, porque ainda existem, meus irmãos, ainda existem mais de 3.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus. Ainda existem mais de 1.800 línguas aonde nem mesmo João 3,16 está traduzido. No Brasil, apenas 1% somente declara para o Senhor Jesus. O maior crime menos evangelizado do Brasil. Essa lição da igreja. Era o ser do evangelho. E Cornélio, por sua vez, como um bom soldado, obedece de prontidão. Missão dada é missão cumprida, parceiro. Não é verdade? Já disse o irmão. Brincadeira. Ele ouve o chamado do Senhor, ouve a voz do anjo, e porque ele tem fome de Deus, e porque ele precisa de salvação, e porque ele precisa do evangelho, ele responde prontamente. Ele chama os seus servos, chama um soldado piedoso, alguém que ele podia dividir coisas espirituais, e ele manda eles fazerem uma viagem de 60 quilômetros a pé, até Jope, de Cesareia Marítima até Jope. Naquele mesmo instante, os homens se levantam e saem para buscar Simão Pedro. Porque, meu irmão, quando Deus nos chama, nós temos que responder imediatamente. Talvez o Senhor esteja te chamando agora. Talvez você seja como Cornélio. Ou talvez você seja uma pessoa que está com a vida toda quebrada, nem um pouco parecido com a vida de Cornélio, mas precisa de salvação tanto quanto ele. Hoje, o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama para responder imediatamente. Para responder, Senhor, eis-me. Sim, Senhor, sim, Senhor, sou eu. Eu preciso de um Salvador, eu preciso ser reconciliado, eu preciso crer em Cristo. Responda hoje, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Hoje, decida, você que há muito tempo tem simpatizado com a fé, decida ser batizado, decida fazer parte do povo de Deus, decida fazer parte da comunhão, do discipulado, da família de Deus, imediatamente. O tempo é agora. O tempo é hoje, é o tempo da salvação. O tempo é hoje. Responda imediatamente, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Mas nós também, igreja, nós também que somos parte do povo de Deus, nós que recebemos essa comissão, até quando nós vamos demorar para obedecer? Até quando nós deixaremos de ir em direção às pessoas para levar o evangelho? Seja do vizinho, seja do outro lado do oceano, nós precisamos responder. E responder imediatamente. Olhei, mandou para os capítulos. Eu não vou te dar spoiler do próximo episódio. Mas a vida de Cornélio nunca mais essa coisa. Também a vida de Pedro nunca mais essa. O evangelho vem em nossa direção. Amém? Fique de pé, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.